Onde está a chave? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Querido irmão, querido amigo, Deus te abençoe. Mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Pois é, onde está a chave? Hoje eu fui sair aqui de casa e a minha chave não estava comigo. Aqui as chaves elas passam de mãos em mãos e as minhas chaves às vezes não ficam comigo. E aí eu tive que sair por uma porta lateral porque a minha chave, minhas bencinhos aqui tinha pegado. Meus meninos, ou minha gatinha, sei lá. E aí nós temos que encontrar outra chave e sair, né? E quando nós chegamos em casa, né? Chegamos às vezes meio apavorado ali, querendo fazer um lanche ou alguma outra coisa. E a primeira coisa que olha um para o outro assim, quem está com a chave? Onde está a sua chave? Onde estás? Meus queridos, vamos ao texto bíblico? Pelo texto bíblico nós vamos já começar a entender o que é que o Senhor quer falar conosco. E diz assim, a leitura encontra-se no livro de Atos, no seu capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 21, diz assim: E nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pois é, conta-se a história aqui dos discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo, juntamente com o seu companheiro, na segunda viagem missionária, o apóstolo Silas, Paulo e Silas. Eles chegam a Filipos para pregar o evangelho. Eles não queriam estar ali, mas o Espírito Santo os constrangeu a ir até ali. Começam a pregar o evangelho, expulsam o demônio de uma jovem. Essa jovem era serva de senhores, ela tinha espírito de adivinhação, ela adivinhava tudo, e ela, quando foi expulso o demônio, ela não conseguia mais adivinhar nada. E os senhores dela ficaram muito bravos e convenceram a multidão contra Paulo e Silas, e aí então eles foram presos e trancados no cárcere interior. Eles estavam presos
com as costas rasgadas pelo açoite de varas, e próximo à meia-noite, eles têm um ato sublime, que é cantar, orar e louvar a Deus. Olha o poder da oração, olha o poder do louvor. Lembra aquele vídeo que nós gravamos a semana passada, que fala sobre o louvor? Olha o poder do louvor. Muito bem. Então a situação que Paulo e Silas estavam, eles estavam presos inocentemente, não cometeram crime nenhum. A única coisa que eles fizeram foi libertar uma jovem. E aí, quantos presos há no Brasil, você sabe? Não sabe, né? Mas eu sei, eu fui pesquisar. Nós temos 910 mil presos no Brasil. É muita gente, né, irmãos? Quase 1 milhão de pessoas presas. Quantas cidades tem 900 mil pessoas no Brasil, né? São cidades inteiras. São 2 Rio Preto e algo mais presos no Brasil. É muita gente. São muitos pais de famílias ali, né? E ali é uma coisa que o preso mais desejaria seria isso aqui, ó. A chave para ele poder abrir a porta e sair. Uma vez, quando eu comecei na fé, nós fizemos um trabalho em presídio muito intenso. Foi uma bênção na minha vida aquele trabalho. Eu vi Deus operar grandemente ali. Eu vi Deus fazer grandes obras ali. Mas quando você entra na prisão é algo sombrio. É algo forte. Porque cá você vai passando por portões e aqueles portões vão sendo trancados. E aí você ali, quando você percebe, você passou por 4 ou 5 portões, todos eles fortemente trancados, e aí você percebe que se você só sai de lá, se o carcereiro quiser. E aí nós temos no Brasil 900 mil pessoas presas, né? Mas tem outros tipos de preso também, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Existem aqueles que estão presos em hospitais, pessoas que estão enfermas, que não queriam estar lá. Quando a gente vai para o hospital, a gente deseja ir para casa logo, né? O hospital é algo que é bom, porque vai curar ali uma moléstia, uma doença, mas é ruim porque tira você da sua rotina, do seu dia a dia, da presença dos seus amigos, das suas coisas normais. E tem muitas pessoas presas em hospitais no Brasil, viu? E muitos mesmo presos. Eu já fiz, juntamente com a minha gatinha e outros irmãos, nós já fizemos um trabalho muito forte em hospitais também. Inclusive, o meu namoro, noivado, foi dentro de hospital fazendo a obra com a minha esposa, evangelizando dentro dos hospitais. Eu conheço, na época, nós conhecíamos todos os hospitais de Rio Preto, todos eles. E ali a gente via a situação das pessoas. Tem pessoas que estão no hospital, irmãos, que eles não têm nenhuma perspectiva de sair. E os médicos dizem, não vai sair daqui andando, vai sair daqui só direto para o caixão, direto para o cemitério. Tem pessoas que moram em hospitais já. Eu conheci pessoas que tinham 2, 3 anos no hospital e a doença não tinha como sair dali, não tinha como, tinha que ficar ali. Então são pessoas que estão presas, né? Pessoas que necessitam das nossas orações. O nosso irmão Marcelo, ele estava lá no hospital e ele conta que pediu oração para a igreja e foi muito relevante na vida dele. Ali aquela experiência que ele teve com Deus e ali ele pôde ser liberto. Tem outro tipo de preso também. Os dos hospitais, nós crendo no Senhor Jesus, Ele vai fazer a obra e nós servimos um Deus que cura e as pessoas vão ser libertas. Mas tem outro tipo de preso que eu queria falar com você agora. São aqueles presos na incredulidade. Pessoas que não conseguem crer.
irmão Reinaldo, é tão bonitinho que você fala aí, mas não conseguem crer, sabe? Sabem do caminho, conhecem o caminho, sabe que o caminho dele está levando ele para um abismo, sabe que está no caminho errado, mas não consegue crer a ponto de romper com as tradições, fica ali com um medinho dos amigos, o que os meus amigos vão pensar, o que as pessoas vão pensar de mim. Meu irmão, importa o que o Senhor Deus vai pensar de você, o que Jesus vai pensar de você. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Então, quebra essas cadeias da incredulidade, sabe? Quebra essas cadeias urgentemente e passa a seguir o Senhor Jesus para valer mesmo, sabe? Quebra essa cadeia. Tem outras pessoas presos nas suas filosofias, né? Tem pessoas presas em suas filosofias. Porque eu creio tal coisa, eu já creio tal coisa, eu creio tal coisa. E aí vocês podem olhar para mim e falar assim, você, irmão Reinaldo, você crê no quê? Eu creio em algo que está embasado aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Então a minha fé é uma fé racional. A minha fé, ela tem base. Ela tem uma base. Mas a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia é um verdadeiro milagre. A estimativa de cópias de Bíblias vendidas são 6 bilhões de cópias. 6 bilhões. Olha só. O Peregrino, um livro muito bom do nosso querido irmão João Bunyan, um inglês que dorme no Senhor, que descansa no Senhor, vendeu 1 bilhão de cópias. E em terceiro lugar vem aquele livro de bruxaria lá, O Senhor dos Anéis, com 200 milhões. Então presta atenção, a Bíblia, para o segundo livro mais vendido, para o terceiro livro mais vendido, é uma goleada e grande. Então a Bíblia é um livro tremendo, é um livro que ele se completa, são 40 autores diferentes, 1500 anos, do primeiro livro a ser escrito até o último, foi traduzida em mais de 3.500 idiomas, então é irrefutável que a Bíblia é um livro santo e a palavra de Deus, e é nisso que eu creio. E nela eu encontro muitas chaves eu encontro nela. Mas tem pessoas que têm a sua fé baseada em algo, em filosofias, em achismos, com um teor de superioridade. Olha para nós, os estudiosos da Bíblia, nem sabem que a gente estuda a Bíblia, que a gente aprofunda nos estudos mesmo, e olha para nós com ar de superioridade. Esse pessoal é legal, mas tadinho, eles ainda estão ultrapassados, né? Os modernistas. Então, eles relativizam, né? Eles relativizam as questões bíblicas, as questões absolutas. Eles acham que o céu, o inferno é questão de ser uma lenda, uma crendice, não acreditam que isso seja real, e aí eles continuam presos nas suas filosofias. E por que nós sabemos que essas filosofias não estão certas? Por 2 motivos, né? Primeiro, porque não tem uma base bíblica. Segundo, é porque elas não dão certo. Algum momento ali, a pessoa vai se sentir frustrada, né? Eles dão um afago para a alma e tudo ali, mas em algum momento eles vão se sentir frustrados. E tem outras pessoas, olha irmãos, isso tem sido uma cadeia para muitas pessoas, hein? São pessoas presas nos seus celulares. A pessoa não consegue dormir sem o celular, não consegue acordar, a primeira coisa que faz é o celular, né? E não larga do celular, o celular grudou na mão da pessoa, não consegue prestar um culto ao Senhor, gente, prestar um culto de adoração ao Senhor, sem pegar no celular ali, ficar mexendo no celular, sabe? E aí entra para as redes sociais,
não consegue ficar sem ver um Instagram, um Facebook. Meus queridos, vamos pegar a chave e abrir a porta dessa cadeia. Vamos nos libertar. Continua aí, as prisões continuam. Nós falamos aqui sobre cadeias, hospitais, presos na incredulidade, presos em filosofias, presos em celulares, redes sociais. Todas essas pessoas são presas, mas tem algo ainda pior. Tem pessoas que são presos em vícios, não conseguem abandonar os vícios. O vício domina a vida da pessoa. Tem pessoas que são presos em pornografia, não conseguem ficar um dia sem ver pornografia. Meus queridos irmãos, amigos, discípulos de Cristo, vamos ajudar essas pessoas, né? Vamos ajudar para valer mesmo. Eu aqui estou, semana após semana, cumprindo algo que Deus colocou em meu coração, compartilhando com os meus irmãos, conhecimentos, completando 30 anos de ministério, 30 anos que eu estou fazendo a obra de Deus e aprendendo essas coisas. E aqui estou para te passar muitas chaves, muitos códigos que Deus me mostrou nesses anos todos. E então eu te pergunto, né? Onde está a chave? O que é que te prende? Faz uma leitura de você. Faz uma leitura aí, né? Tem pessoas que são presas no vício do açúcar, não conseguem se libertar de determinados alimentos, sabe? E aquilo ali vira um vício, um círculo vicioso. Tenta ficar 15 dias sem. 15 dias. Eu me libertei do açúcar, fui liberto do açúcar, sabe? Então é algo que Deus pode nos dar a chave, Deus pode nos libertar. Qual foi o comportamento de Paulo e Silas ali para eles serem libertos? Ficaram com raiva, xingaram, brigaram? Não. Oraram e louvaram a Deus. Se você se considera um preso nessa lista que eu te passei, né? Cadeias, hospitais, incredulidade, filosofias, celulares, redes sociais, pornografia, sexo ilícito, né? Sexo ilícito. O sexo lícito é aquele que é feito dentro do casamento. Sexo fora do casamento é algo que não chega com bom cheiro aos olhos de Deus. É algo que Deus não vê com bons olhos. É pecado. É hamartia, é pecado. E aí, como é que a gente vai fazer para se libertar? Como é que se liberta? Qual é a chave? Né? Qual que é a chave? Vamos em outro texto bíblico? São João, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 34. Olha só o que diz aqui. Em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo, é escravo do pecado. Olha, é forte, hein? A Bíblia é forte, né? A Bíblia não dá moleza para nós. Tem uns versículos bons sim, dá sim, mas se nós formos ler ela metodicamente, sistematicamente, nós vamos toda hora ser jogado contra a parede ali e parar para pensar e analisar. Por isso que tem muita gente que corre da Bíblia, viu? Mas você correr da Bíblia não anula a verdade dela. A verdade dela continua. Inclusive ela fala de verdades eternas. Ela fala de verdades eternas. E então, meu querido, minha querida, e aí? Olha só que versículo forte. Todo aquele que comete o pecado
é escravo do pecado. E a pessoa tenta sair ali e parece que ele está numa areia movediça, ele tenta sair e não consegue. Aí hoje eu não vou ver o celular, não consegue. Aí eu vou fazer um regime, vou ficar sem açúcar e não consegue. Meus irmãos, tem que dar um basta nisso. Nós precisamos dar um basta nisso, tá? E qual que é a chave, pastor Reinaldo? Qual é a chave para nós darmos um basta nisso? Tão simples, mas tem que ser determinado, tem que ter determinação. A chave é Jesus. A chave é o Senhor Jesus. Faça um compromisso com Ele. Se comprometa com o Senhor Jesus. Se nós olharmos 2 versículos para trás aqui, vai dizer assim, ó, São João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se nós pularmos 2 para frente, lá em 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, primeira coisa que nós devemos fazer, é ver se a gente se enquadra nessa lista. Né? Fazer um exame, não passar por cima não, olhar para valer mesmo. Eu estou preso em quê aqui? E eu vou dizer para vocês, em algum momento aqui da minha vida, antes da minha conversão, eu fui preso em algumas cadeias dessas. Eu estive preso em algumas cadeias dessas, né? Mas Deus me libertou de todas delas, graças a Deus, pela bondade do Senhor Jesus. Então faça um exame, faça uma autoanálise e olhe para a sua vida e vê o que te prende, vê o que te domina, vê o que você não consegue vencer. Esse é o primeiro ponto, é ter consciência em que nível você está. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto, olhe para frente. Olhe lá para frente e veja em que nível você vai querer estar. Paulo estava preso ali, mas ele olhava e se via livre. Então olhe em que nível você vai estar. Como você vai estar daqui 6 meses? Como é que você vai estar daqui a 1 ano? Qual vai ser o seu discurso no seu aniversário de 25 anos? No seu aniversário de 30 anos, 35, 40, 50 anos, qual vai ser o seu discurso? Você vai olhar para você mesmo, com 60 anos, você vai ter orgulho da vida que você viveu? Você vai ter orgulho dos seus atos? Ou você vai ter vergonha? Use a chave, e a chave é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Faça um compromisso profundo com Ele. Se possível, faça um jejum. 2, 3, 5, 10, quantos forem possíveis. Mas pega essa chave e se liberta em nome de Jesus. Você que já é livre, ajuda os teus irmãos mais fraquinhos a se libertar. Pai, em nome do Senhor Jesus, concluímos aqui, Senhor, mais um estudo bíblico, e este fala sobre a chave que liberta almas, que liberta pessoas. Eu vi o Senhor libertar muitos presos ali, naquela cadeia, quando nós trabalhamos ali. Eu vi o Senhor libertar, eu vi o Senhor fichas extensas de criminais, de pessoas que se converteram genuinamente. Eu vi o Senhor operando e colocando essas pessoas em liberdade. Eu vi o Senhor libertando muitos dos hospitais. Eu vi o Senhor libertando muitos de vícios. Eu vi o Senhor libertando muitos de pornografia, de sexo ilícito. E eu creio que o Senhor faz isso ainda nos dias de hoje. Pai querido, Pai de amor, Pai de santo, abençoa meus queridos irmãos. Abençoa, Senhor, meus queridos e amados irmãos.
Sei que muitos que estão ouvindo esse vídeo são libertos e não precisam de nenhuma libertação dessa. Eu sei que o Senhor já operou na vida de muitos, mas sei ainda que algum possa estar ouvindo aqui e ainda são presos em algum vício. E se tiver alguém aqui, Senhor, ouvindo este vídeo, assistindo esse vídeo, toca poderosamente, Senhor. Abençoa grandiosa e poderosamente. Pai, obrigado por esta oportunidade de falar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque esta palavra está rompendo barreiras. Nós temos colhido frutos, Senhor, em vários estados do Brasil, desta palavra. Sim, Senhor, aqui humildemente, modestamente, estamos aqui pregando a Tua palavra, ajudando os nossos irmãos a escalarem a fé e chegarem mais próximo das Suas bênçãos. E eu te agradeço por isso. Te agradeço, Senhor, pela vida da Nazídia. Ó, Senhor, pela vida dessa minha sogra querida, pelo seu Valdir. Ó, Senhor, te agradeço pela vida da Neinha, do Roberto, da Vanderleia. Senhor, eu te agradeço, Pai, graciosamente. Sim, Senhor, pela vida do David. Ó, meu Deus, toca poderosamente nessas almas. Senhor, abençoa meu querido amigo, irmão Marcelo, ali de Bitinga. Abençoa o seu Durval, Senhor. Continua, Senhor, dando a sua graça, o seu poder. Pai, abençoa poderosamente os nossos irmãos de outros estados, de outras cidades que têm ouvido, onde esta palavra tem alcançado eles. Os meus queridos irmãos aqui de Rio Preto, continua abençoando, derramando da sua glória e da sua graça. E aquele, Senhor, que precisa de uma libertação, Jesus, que eles possam encontrar, Senhor, aos pés do Mestre. É assim que eu oro e agradeço, e o faço em nome daquele que vive e reina para sempre, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Deus prospere todos os teus caminhos e que você nunca deixe a chave, que é o Senhor Jesus, fora da sua vida. Deus te abençoe.